aquíferos subterrâneos. Então uma coisa que eu gosto de falar também é que grande parte dessa água da chuva, né, essa água que cai, principalmente no meio dos continentes, longe dos oceanos, essa água ela é infiltrada. Mas ela é infiltrada quando se não tem uma cidade. Tá? Porque se você tem uma cidade, isso aqui está tudo impermeabilizado. Né? Cidade tem o quê? Tem calçamento, tem pista, né? Tem asfalto, tem os telhados das casas. Então aqui está mostrando um cenário, né, bucólico, vamos dizer assim, um cenário rural, onde há impermeabilização dessa água. E vejam vocês, essa água, gente, ela vai infiltrando no solo até encontrar barreiras. E ela não vai infiltrando rapidamente. Né? Para a gente ter noção disso, basta você perceber ou observar quando você, por exemplo, está aguando uma planta. Não é instantâneo, na hora que você joga água, a água infiltra e pronto. Tá? Ela tem um tempo para ir infiltrando. E dependendo de como está o solo, ela pode ir mais rápido ou menos rápido. Tá? Se, por exemplo, se tiver criação aqui de gado, esse solo ele vai estar um pouco compactado. Então essa água para descer vai demorar um pouco mais. E aí o que acontece? Essa infiltração por meio do solo demora. E aí o que a gente vê aqui? Ó? O que está escrito? Milênios, séculos, anos e dias. Isso aqui foi o tempo que a água demorou para chegar nesses locais. Então a água, para descer daqui e chegar até aqui, demorou milênios. Então, gente, essa água que é mais profunda, que está dentro das rochas, por exemplo, são águas que demorou milênios, milhares de anos, mais de 1000 anos, 1000, 2000, 3000 anos. Então aquela chuva que precipitou, que caiu há 3000 anos atrás, agora que ela está chegando aqui, certo? Ou ela está aqui armazenada. Aquelas que foi chuvas de dias atrás, elas estão aqui ainda na parte superficial. Aquela chuva do ano passado, do ano retrasado, elas estão aqui um pouco mais baixas. E aquelas chuvas de 100, 200, 300 anos, elas estão um pouco mais baixas. E o que a gente faz? Tá? A gente retira essa grande quantidade de água daqui de dentro. E qual é o problema? Quanto mais fundo a gente retira essa água, a gente pode estar retirando a água daqui de dentro, em que demorou milênios, milhares de anos para essa água chegar aqui. E aí, se você retirar a água, isso aqui vira um bolsão, certo? Vira um bolsão. O que pode levar a isso? Primeira coisa, se você observar, né, essa água que está aqui mais em cima, essa água abastece, por exemplo, lagos e rios. Se a gente retira em localidades que estão longe desses rios, essas águas daqui, esse rio, esse corpo hídrico aqui, ele tende a diminuir, certo? Outro efeito pode ser o quê? A grande retirada dessa água pode fazer com que esse solo se desestabilize. E aí começa o quê? A afundar. Tá? Tem algumas regiões do planeta, até do Brasil, onde se houve dentro de cidades o rebaixamento do solo, né? Com criação de buracos instantâneos. Por quê? Se retirou uma quantidade muito grande de água daqui de baixo, essa água que sustenta esse solo. Se você retirou a água, só ficou o quê? Um bolsão aqui vazio. Isso aqui vai tender o quê? Com o peso da cidade que está aqui em cima a desmoronar. Tá? Então a grande retirada de água subterrânea, ela leva um impacto muito grande, tá? Que muitas vezes não é observado na área onde é retirada essa água. Ela pode ser observada onde rios que estão longe e que vão abastecer pessoas, a agricultura, ou indústrias ou outras coisas, né? A questão do ecossistema, do próprio ecossistema. Então vejam vocês o impacto que se tem pela retirada, né, dessa água subterrânea. Ou pela hipermeabilização dessa parte aqui. Porque se a gente hipermeabilizar, a água não vai descer. E se além de não descer a gente retira, a gente vai ter um problema nessa localidade que é o quê? Falta de água subterrânea. E isso pode levar aos problemas que eu falei anteriormente. O cerrado, só para completar, o cerrado ele é considerado uma zona de recarga, ou seja, a chuva que temos aqui, né, que cai no cerrado, no centro do Brasil, certo? Nessa parte central,
elas vão abastecer esses grandes aquíferos subterrâneos. E esses aquíferos é que vão abastecer os grandes rios do Brasil, né? O Rio Paraná, Rio Tocantins, Araguaia, o Rio São Francisco. Então, se a gente impermeabiliza isso aqui, o que pode acontecer? Impactos em outras regiões. Por quê? A água não está se filtrando e, se ela não se filtrar, ela não vai abastecer esses grandes rios. E aí a gente pode ter outros impactos aí. Então aqui vemos o que? Os aquíferos que existem no planeta, tá? Se a gente olhar para o Brasil, né, ou para a América do Sul, a gente tem um grande, se não o maior aquífero de água doce do mundo, chamado que de aquífero Guarani. Tá? Em outras regiões do planeta, na Europa você tem um grande aquífero, na Rússia, na África, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, para a China aqui, ó, ela já não tem uma quantidade de água grande, subterrânea, como temos aqui. E mesmo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos você tem uns aquíferos muito próximos aqui, ó, aos litorais. Qual é a consequência? Se você está muito próximo ao litoral, pode ser que essa água não seja uma água doce, né? Pode ser uma água salobra ou com a quantidade ou com a qualidade inferior ao que temos nesse aquífero Guarani, que é uma água que se situa a uma distância muito profunda, tá? Que demorou milênios para ser abastecido, certo? Ou seja, para essa parte do nosso subsolo ter essa quantidade de água. E aí o que acontece? Né? Essa nossa cultura, né? Esse nosso modo de vida pode vir ao quê? A poluir esse grande aquífero que temos aqui de água com uma qualidade muito boa, certo? Isso também leva ao quê? Algumas estratégias mercadológicas. Uma delas é o quê? A criação da indústria de bebidas, né? Ou a utilização da indústria de bebidas para explorar essa água. Né? Tem regiões do país que é muito cobiçado para o quê? Pela indústria de bebidas. E aí quando eu falo indústria de bebidas, pode ser indústria de refrigerante, indústria de suco, de cerveja ou a indústria da água mineral, né? Para vocês a gente vai falar mais para frente, mas temos, né, nós aqui no Brasil temos uma das melhores águas do mundo, certo? Que se encontra mais ou menos por aqui na região de São Lourenço, em Minas Gerais, tá? Então, temos que ter uma visão ambiental para o quê? Para a gente preservar esse recurso que é muito precioso. Uma vez contaminado toda essa água que está na parte subterrânea, não tem como a gente despoluí-la, porque ela está embaixo da terra. É uma coisa muito difícil de acontecer. Tá? Então, é muito interessante e bom para nós, né, no nosso país, a gente ter uma qualidade de água subterrânea muito boa para ser explorada ou não, né, para ser preservada, para que a gente consuma essa água de algum modo e esse consumo persevere também para gerações futuras, né? Para que não haja poluição disso e lá para frente a gente vê ou veja, né, ou vejamos grande burrada que as gerações anteriores fizeram, que foi desperdiçar esse grande recurso do nosso país. Então aqui eu estou falando um pouco da consumo humano de água. E aí o consumo per capita. O que é per capita, gente? É por cabeça, tá? Essa é uma expressão latina. Per capita significa por cabeça ou por pessoa, tá? Então o consumo de água por pessoa ao longo dos tempos, se a gente for perceber aqui, ó, em 100 anos antes de Cristo, a gente consumia mais ou menos 12 litros por dia. Com os romanos, né, com a evolução dessa distribuição da água, os canais e várias outras coisas, a gente começou a consumir 20 litros por dia. No século XIX, após a Revolução Industrial, então temos as grandes indústrias, né, o sistema capitalista ele já tem uma importância muito grande no planeta. Nas cidades pequenas, a gente consome mais ou menos 40 litros por dia. Então, ó, de 100 para os romanos, que dá mais ou menos aí um intervalo de uns
300 anos, 200 anos, a gente quase dobra o consumo. Dos romanos, se a gente pegar ali mais ou menos 800, né, depois de Cristo, para o século XIX, vai dar uns 1000 anos. A gente dobra de novo o nosso consumo de água nas cidades pequenas. Nas cidades grandes do século XIX, a gente triplica essa quantidade de água que a gente precisa para viver por dia, para cada pessoa. O que a gente faz em menos de 100 anos? Esse é o resultado, tá? De 60 litros hoje, e isso aqui possivelmente aumentou, porque a gente está falando do século XX, estamos agora no século XXI, certo? A gente consome aí por volta de 800 litros de águas por dia. Isso, gente. Aí você pode se perguntar, mas professor, na minha casa eu jamais utilizo 800 litros de água por dia. A pessoa que utiliza isso aqui deve ter uma piscina, deve tomar banho de banheira, né? Deve lavar a calçada, todo dia deve lavar a casa, porque isso aqui é uma quantidade muito grande, né? Se a gente tiver, se tiver 3 pessoas, 4 pessoas, né, nessa casa aqui do século XX, 800 vai virar o quê? 3.200 litros de água por dia. E eu tenho certeza que minha caixa d'água é de 5.000 litros. E ela não dura 2 dias. E tem 4 pessoas na minha casa. Gente, não é assim. Esse consumo é o consumo de toda a sociedade dividido pela quantidade de pessoas que tem. Certo? Então, se a gente reparar que de 100 anos para cá, a gente aumentou isso aqui, tá? Em quase 15 vezes, é um aumento muito grande, tá? A gente está retirando muita água do planeta, tá? E água boa e talvez transformando essa água potável de qualidade em água de qualidade inferior, água suja, né? Com um monte de coisa ali que não dá para ser utilizado novamente. E aí são feitos vários processos químicos e físicos para tentar purificar essa água. Então vejam vocês o impacto que esse modo de vida nosso que a gente tem agora tem só sobre a água. E agora a gente vai ver nos próximos slides qual é esse efeito, da onde que vem toda essa água que está sendo feita essa contabilidade aqui.